Olá, leoninos que estão no relacionamento, tá? Vou fazer uma leitura para vocês. As cartas daqui de cima, as primeiras cartas que eu vou tirar na leitura vão ajudar você a identificar se essa leitura é ou não para você, tá? Considerando aqui que é uma leitura pro YouTube, para muitas pessoas, né? Então nem sempre ressoa, tá? Então preste atenção nessa primeira parte da leitura para você perceber se é ou não, ok? Vamos lá, leoninos que estão no relacionamento, não tô fazendo aqui distinção de relacionamento não, pode ser um casamento, pode ser um noivado, pode ser um namoro, pode ser que você esteja ficando com a pessoa e de certa forma sente que tá num relacionamento, né? Pode ser um triângulo, enfim, vamos ver o que vem aqui. Leoninos em um relacionamento, o que vem pela frente? Carta dos amantes corresponde à carta dos enamorados. É uma carta de paixão, é uma carta de parceria. Às vezes essa carta pode sugerir alguma dúvida, alguma questão de decisão a tomar, tá? Mas a princípio é uma carta de parceria, é uma carta de paixão, é uma carta de magnetismo. Aqui eu já vou tirar as clarificações, tá? De uma vez. Leoninos em relacionamento. O mundo, dois arcanos maiores aqui no fundo da leitura. Tem uma questão de paixão, sim, mas ao mesmo tempo escolhas, decisões a tomar, fechamento de um ciclo. Para alguns essa relação pode ser uma relação à distância, pode ser uma relação pela internet, mas aí é muito específica, é só para alguns mesmo, né? Vamos ver o que vem na leitura propriamente dita. No passado, 7 de paus, medos e ou desejos, as de espadas, energia central, mundo novamente. Você vem com o rei de espadas, no seu inconsciente um pajem de paus. Vou falar dessas cartas, logo em seguida eu coloco as clarificações aqui por cima pra gente aprofundar um pouco mais, tá? No seu passado, vem aqui uma energia de 7 de paus, é uma energia de luta, é uma energia de defensiva, situações onde você pode ter se sentido de certa forma atacado, onde você pode ter sentido que você teve que se defender. Isso pode ter a ver com o relacionamento que você tá agora ou não, pode ser alguma outra situação do seu passado, tá? Atualmente, né, medos e ou desejos. As de espadas é uma carta muito conectada à energia da verdade, da clareza, né? Então, o seu desejo é esse, é o desejo de que haja a verdade, de que haja clareza. Pode haver aqui um desejo de um novo início também, já que é um as, tá? O medo é justamente o contrário disso, né? O medo de que haja mentiras, o medo nesse sentido de que as coisas não sejam claras, né? Tanto que você tá aqui, ó, marcado por um rei de espadas. Você tá com essa energia de verdade, né? Você tá com uma espada na mão, você tá agindo de uma forma verdadeira, de uma forma correta e você quer isso para sua vida, inclusive no seu relacionamento. Você tá com uma energia mais racional também, né? A energia central é a carta do mundo, então tem aqui alguns possíveis significados, tá? O mundo é o último arcano maior do tarô, ele fala realmente de um fechamento de um ciclo. Então, quando a gente fala de fechamento de um ciclo, não quer dizer que é o término do relacionamento. Para alguns pode até ser, mas quando a gente fala de fechar um ciclo, a gente pode estar falando de fechar um ciclo e começar um novo ciclo dentro do próprio relacionamento, tá? Esse é o significado maior da carta do mundo, tá? Mas para alguns isso aqui pode realmente significar uma relação
pela internet, né? Pode. Opa, desculpa, bati na câmera, desculpa. Para alguns pode ser realmente isso, tá? Você vem com o Rei de Espadas, já falei. No seu inconsciente, um pajem de paus. Tem a ver aqui com os seus desejos. Você quer uma nova fase, um novo início. E o pajem de paus, os pagens, né? E os ases falam disso, de renovação. Então, ao nível mais oculto, você quer uma renovação, você quer viver uma paixão, paus, né? Energia do naipe de paus é uma energia mais de paixão, de fogo, tá aqui no seu inconsciente, tá? Pode ser que lá no fundinho você esteja querendo viver alguma outra coisa. Pode ser, lá no fundinho, porque tá aqui no inconsciente, tá? Clarificações. No passado, 6 de espadas, medos e o desejo, 2 de paus. No centro, 4 de paus. E namorados, novamente, vem aqui com você. No inconsciente, a lua, que é a própria carta do inconsciente, né? No seu passado, você deixou para trás uma situação conflituosa, como eu disse, né? Uma situação onde você tinha que lutar, onde você tinha que se defender. Você deixou isso para trás, deliberadamente, né? Você seguiu em frente com a sua vida. Eu tenho para mim que isso aqui deve ter a ver com algum outro relacionamento que você teve. Então, você deixou uma situação conflituosa para trás e foi em busca da paz, vamos dizer assim, daquilo que te traz ou que você pensou que poderia te trazer paz, tá? Isso aqui é a energia que está no seu passado. Medos e ou desejos, 2 de paus, né? Você tem aqui o 2 de paus e enamorados 2 vezes. Muitas vezes a carta dos enamorados, né? Como eu já disse, enamorados fala sim de enamoramento, de parceria. É uma carta boa nesse sentido, mas é uma carta que tem um outro significado, que é o significado da dúvida, da escolha, uma escolha a se fazer. E o 2 de paus também tem essa questão, uma escolha a se fazer. É uma encruzilhada, né? O 2 de paus muitas vezes fala de mais de uma possibilidade. Então aqui, esse 2 de paus, ele tá ressoando com esse valete de paus que tá aqui no seu inconsciente. É como se você sentisse que você tem outras possibilidades. Mas ao mesmo tempo que isso é o seu desejo, é também o seu medo, né? É o seu medo, até porque você tá numa fase mais racional e você saiu de situações conflituosas justamente porque você estava buscando a sua paz e pode ser que você tenha encontrado a sua paz, mas tem uma espécie aqui de questionamento, né? Eu encontrei a minha paz, mas será que é só isso que eu quero? Tá me dando essa sensação, tá? Enfim. Carta do Mundo com o 4 de paus no centro da leitura são cartas muito positivas, tá? Cartas de plenitude, cartas de relacionamentos sólidos, né? O 4 de paus fala de um relacionamento sólido, né? O mundo também fala assim da gente fechar um ciclo e começar um novo, né? Para muitos, o começar um novo ciclo pode ser em um novo patamar do relacionamento. Então, vocês estão aqui dentro de um relacionamento e tá chegando o momento de fechar um ciclo e, quem sabe, pular para o próximo nível, né? Então, por exemplo, se você tá namorando, pode ser que chegue um momento de você ficar noivo. Se você tá noivo, pode estar chegando o momento de você casar, enfim, tá? Então, tem essa questão de fechamento do ciclo, a energia central, ela é muito positiva, mas eu tenho para mim, né, que você tá aqui com algumas dúvidas, tá? Você vem representado por um rei de espadas e enamorados. Então, o rei de espadas é aquela energia racional. O rei de espadas fala de alguém que sabe o que quer, sabe o que não quer. É uma energia puramente racional, tá? Você tem aqui uma escolha a fazer, tá? Essa carta fala muito de livre-arbítrio, né? E parece assim que você escolheu estar racional nesse momento, né? No controle, vamos dizer assim. No seu inconsciente, a lua é a própria carta do inconsciente, né? A combinação dessas duas cartas
tá muito parecido com isso aqui, né? Porque a Lua muitas vezes fala de medos e esse As de Espadas veio numa posição da leitura que fala de medos, né? Então existe aqui essa energia da clareza mental, da certeza, entre aspas, do que se quer, certeza, porque tem várias cartas de dúvidas nessa leitura, né? Mais de um caminho possível, vamos dizer assim, né? Essa carta, ó, claramente, né? Um caminho, o pajem tá querendo seguir aqui por esse caminho, mas ele tá olhando para trás. Isso tá aqui no seu inconsciente, tá? Então, existe um bichinho aqui no seu inconsciente que quer alguma coisa nova, que quer viver uma aventura nova, mas ao mesmo tempo existe muito medo disso, né? Isso aqui é uma energia mais profunda, mais inconsciente, tá? Você, leonino, que ressoou com essa parte da leitura, a leitura é para você. Você que não ressoou, ok, tudo bem, é uma leitura geral, né? Fica para a próxima, ok? Vamos lá, continuando a leitura. Desafio, 2 de espadas, outra carta que indica dúvida. No seu entorno, 8 de espadas, várias cartas que indicam dúvida nessa leitura, né? Enamorados 2 vezes, 2 de espadas, 2 de paus, desculpa. 2 de espadas e 8 de espadas, apesar que esse 8 de espadas veio aqui na posição da outra pessoa, mas enfim, é uma carta de dúvida na leitura, né? No futuro, Rei de Copas, Julgamento, 6 de espadas. Mesma coisa, vou falar dessas cartas, depois eu coloco as clarificações aqui por cima, tá? O seu desafio, 2 de espadas. Tomar uma decisão, fazer uma escolha, abrir os olhos, né? Tirar a venda dos seus olhos. Existe aqui um desafio nesse sentido, no sentido da dúvida, no sentido do tomar uma decisão. No seu entorno, essa pessoa com quem você está, ela veio marcada por um 8 de espadas. E o 8 de espadas pode indicar dúvidas também. Então, essa pessoa pode ter dúvidas, ou simplesmente essa pessoa não está enxergando nada, né? Porque os dois personagens estão de olhos vendados, né? Tanto você quanto o seu parceiro, né? Então, aqui é como se nenhum nem outro estivessem enxergando as coisas com muita clareza, vamos dizer assim, né? O seu parceiro, a sua parceira pode ter alguma insegurança, algum medo também, medos, né? Não necessariamente isso tem a ver com a relação, pode ser, ou pode ser alguma outra situação na vida dessa pessoa, tá? O futuro vem marcado aqui por um Rei de Copas, o Julgamento e o 6 de espadas. Aqui, para aqueles que estão vivendo uma relação à distância pela internet, né? O Rei de Copas claramente mostra, né, a luneta, ou seja, a distância, ver a distância, né? Observar a distância. Essas cartas aqui, inclusive, para aqueles que estão se relacionando pela internet, mostra essa questão de vocês nunca terem se visto pessoalmente, né? Os dois estão de olhos vendados. Faz bastante sentido, né? Então, primeiro aqui eu vou falar para essas pessoas que estão se relacionando pela internet, depois eu faço aqui uma outra interpretação para quem não é esse o caso, tá? Então aqui, a princípio, né, as 3 cartas que falam aqui do futuro, a princípio ainda mostra essa questão do distanciamento, né? Agora, essas 2 cartas aqui que finalizam a leitura, elas estão positivas no sentido de haver uma movimentação, tá? O 6 de espadas pode muito bem falar de uma movimentação, uma viagem, por exemplo, para poder haver o encontro, né? O julgamento fala de uma oportunidade, enfim. Para aqueles que não é o caso de relacionamento pela internet, à distância,
Já falei bastante dessas duas cartas, né? Aqui o Rei de Copas, tradicionalmente, é uma carta que fala de amadurecimento emocional, tá? Essa carta aqui vem falando de um renascimento da relação. E o Seis de Espadas, se em algum momento aqui houve a dúvida, o Seis de Espadas, finalizando a leitura, mostra a decisão sendo tomada, seja em que sentido for, seja no sentido de, não, eu quero permanecer nessa relação, então eu deixo qualquer outro tipo de dúvida que eu tinha na minha cabeça para trás, ou seja, você querendo simplesmente partir para outra, seguir em frente, né? O Seis de Espadas é uma tomada de decisão, tá? Vamos tirar as clarificações. Desafio. 10 de espadas, 10 de copas, 2 de ouros, 4 de espadas, cavaleiro de espadas. Para aqueles que estão se relacionando à distância pela internet, o desafio, né, o 2 de espadas fala dessa questão de não se verem, né? As dúvidas, enfim, e o 10 de espadas é justamente a finalização disso. Finalizar essa energia da dificuldade de comunicação, da dificuldade do encontro, finalizar, colocar um fim nisso. E o fim que eu tô falando pode ser um fim definitivo, no sentido de terminar essa relação, ou um fim no sentido de, ok, vamos finalmente nos encontrar, tá? Finalizar. Essa pessoa vem com a mesma energia, porque ela vem com uma carta de número 10 também, só porque aqui é um 10 de copas e um 8 de espadas. Essa pessoa tem os medos dela também, tem essa questão do não enxergar, né? Essa pessoa, ela pode ter também algum medo de comprometimento, algum medo de conhecer sua família, alguma coisa assim nesse sentido. Essa pessoa tem medos, tá? A energia da observação à distância é recíproca, né? 2 de ouros, tá? Continuo falando para aqueles que estão se relacionando pela internet, à distância. Julgamento com 4 de espadas. O 4 de espadas é uma carta que fala de uma pausa, né? Da situação parada. Só que o julgamento, ele é um arcano maior que vem trazendo um despertar. É como se fosse, né, a situação tá meio parada e esse despertar vem para trazer um movimento, tá? Essas duas últimas cartas, elas mostram um movimento assertivo. Aqui eu não posso dizer com essas duas cartas que o movimento é no sentido do encontro. Temos outros momentos aqui da leitura, né, que favorecem muito. Por exemplo, o mundo com o 4 de paus favorece muito o encontro físico, tá? Mas o que eu posso afirmar com clareza aqui é que vai haver uma tomada de decisão. Ou vocês vão terminar de vez essa relação, ou vocês vão decidir definitivamente se encontrar, né? Se movimentar para fazer isso acontecer. Aqui de uma forma muito assertiva, tá? Para aqueles agora que não é o caso de um relacionamento à distância pela internet, né? É uma relação normal. Eu ia falar normal, não sei porquê, né? Mas uma relação onde não é pela internet. Vocês têm uma relação, estão juntos, né? Se encontram nesse sentido, tá? Você tem aqui a energia da dúvida e o 10 de espadas é o seu desafio. É justamente finalizar a dúvida, seja de qual forma for. Seja qual for a decisão que você vai tomar. Seja em qual sentido for, tá? Esse é o seu desafio. Essa outra pessoa sua, das duas uma, ou ela é muito, a outra pessoa do relacionamento, tá? Ou ela é muito influenciada pela família dela, e isso, o 8 de espadas é alguém que tá muito preso na própria cabeça. O 8 de espadas fala de limitações, mas é uma limitação que tá na cabeça da pessoa, né? E para alguns isso aqui pode ser influência da família, tá? Para outros é medo de se comprometer de uma forma mais séria, né? Passar para o outro nível do relacionamento.
No futuro, Rei de Copas com 2 de ouros, temos aqui a questão do amadurecimento emocional, pode ser da sua parte, da parte da outra pessoa, e o 2 de ouros mostrando aqui vocês buscando um equilíbrio, tá? O 2 de ouros é outra carta de dúvida aqui na sua leitura, né? Então pode estar falando de você, né? Continua aqui com a dúvida, tá aqui observando as coisas à distância, né? Então, a princípio, essa energia de dúvida, ela continua, tá? O 4 de espadas com julgamento mostra você despertando, né? O 4 de espadas te convida muito à meditação, tá? Meditação silenciosa, não tô falando de meditação guiada, não. Você silenciar a sua mente, porque se você fizer isso, você vai ter uma resposta. A carta do julgamento é uma carta muito espiritual. Então é como se você despertasse, né? Acordasse aqui, seja em qual sentido for. As 2 últimas cartas mostram você saindo dessa energia de indecisão. A mesma coisa que eu falei para as pessoas que estão se relacionando à distância, eu vou falar aqui para vocês. Eu não sei aqui qual é a decisão que você vai tomar, mas aqui você vai tomar uma decisão, especialmente se você seguir esse conselho aqui, né? O 4 de espadas convida à meditação. Eventualmente, o 4 de espadas pode até falar de uma pausa entre vocês. Um tempo, pode ser, tá? Mas falando de você especificamente, o 4 de espadas fala de você meditar, silenciar da sua mente, e se você fizer isso, você vai obter resposta nessa questão de dúvida que está aqui muito presente na sua leitura, né? Você vai receber a resposta do alto, vamos dizer assim, tá? Uma energia espiritual aqui. E aqui vem a decisão, né? A atitude, né? Aqui mostra vocês assertivos, saindo da energia da dúvida, tomando uma decisão, seja ela qual for, tá? É isso, leoninos. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem o like, assinem o canal e ativem o sininho para não perder as próximas notificações. Tudo de bom para vocês. Muito obrigada, especialmente a você que ficou aqui até o final. Namastê.